e a honradez do povo capixaba. Parabéns, agora nosso bispo Juarez de Elorto Seco. Com a palavra o deputado Alessandro Molon, iniciando o grande expediente. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, tive a sorte, o privilégio de ser sorteado para falar na véspera do 195º ano da independência do Brasil, na véspera do 7 de setembro. E essa data faz com que todos nós pensemos sobre a nação, sobre o país que nós queremos construir. Um projeto ainda em aberto, ainda não realizado. A Constituição Federal aponta um caminho, no seu artigo 3º, quando enumera os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. São eles: 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. É em torno desses objetivos que nós devemos construir essa nação. É isso que deve nos unir como brasileiros. No entanto, o atual governo não tem projeto de país a construir. Apenas sabe o que quer destruir, o que quer desmontar, quebrando os alicerces que podem nos levar ao encontro desses objetivos fundamentais da nossa República. Vejamos em que aspectos o atual governo tenta desmontar esses alicerces, nos impedindo de atingir esses objetivos. Primeiro, o atual governo ataca frontalmente, de forma extremamente agressiva e violenta, os pilares de proteção ao meio ambiente e à Amazônia. Há pouco publicou um decreto extinguindo a Reserva Nacional do Cobre e seus associados. Eu, como coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, entrei com um projeto de decreto legislativo com vistas a sustar os efeitos desse decreto que extingue a Reserva Nacional do Cobre. O atual governo quer reduzir a proteção à floresta de Jamanchim. Eu pedi para ser membro e fui designado membro da comissão especial que vai analisar o projeto de lei que tem esse objetivo. Estarei lá para lutar contra a redução à proteção da floresta de Jamanchim. O atual governo quer desmontar a legislação de licenciamento ambiental. E na Comissão de Finanças e Tributação, como membro, estou lutando para impedir que avance esse projeto que vai acabar com o licenciamento ambiental no Brasil. Querem reduzir a proibição de agrotóxicos, mesmo o Brasil sendo o campeão mundial de consumo de agrotóxicos, fato diretamente ligado ao aumento dos casos de câncer no nosso país, conforme pesquisas do Instituto Nacional do Câncer. Nós queremos, ao contrário, instalar a comissão especial para analisar o projeto de lei que cria o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, o PNARA. O governo quer facilitar a venda de terras para estrangeiros, que vai aumentar a pressão sobre o desmatamento. A favor do desmatamento, nós queremos reduzir o desmatamento e, portanto, lutaremos contra esse projeto. O atual governo quer dificultar a demarcação de terras indígenas. Nós queremos assegurá-las.
lutando contra a PEC 215, brigando pela chamada dos concursados aprovados da FUNAI, cargos em aberto, não ocupados, que devem ser preenchidos. Já há concurso para isso e o governo não chama. O governo há pouco anulou a demarcação da terra indígena de Jaraguá. Nós queremos que ela seja mantida. O atual governo quer rever o Código de Mineração para facilitar a atividade de mineração. E mesmo com as atuais regras, nós tivemos um crime ambiental da gravidade de Mariana, com a perda de muitas vidas e um desastre ambiental terrível graças a esse crime. Nós queremos tornar essa atividade ainda mais regulada para impedir crimes ambientais como o de Mariana. Portanto, em toda essa área do meio ambiente, o governo ataca para desmontar. Nós queremos reforçar, aumentar o controle para proteger com ainda mais eficácia o meio ambiente. O atual governo ataca a proteção ao trabalhador, promovendo uma reforma trabalhista que precariza o trabalho, facilitando a terceirização. Eu não tenho dúvida, senhor presidente, de que é preciso modernizar a legislação trabalhista. O mercado de trabalho impõe uma modernização da legislação trabalhista, mas não através de uma reforma como essa, que retira direitos e que subordina os trabalhadores a condições precárias de trabalho. O atual governo quer desmontar a proteção aos trabalhadores mais necessitados e vulneráveis, através de uma reforma da Previdência regressiva, injusta, que pune os mais sofridos. Nós queremos, sim, discutir a Previdência, ela precisa ser discutida. Não há dúvida de que esse tema precisa ser enfrentado, mas com uma reforma que combata, sim, privilégios e não que puna, sobretudo, os trabalhadores mais sofridos. O atual governo quer retirar a proteção social de pessoas com deficiência ou idosos em estado de extrema pobreza, atacando o benefício de prestação continuada. Ou seja, com isso se aumentaria a desigualdade e a injustiça social, em vez de se reduzi-la. O atual governo minou a garantia constitucional de incremento de investimentos em saúde e educação, garantidos pela Constituição de 88, investimentos esses que cresceriam com a receita. O atual governo, através da PEC do teto de gastos, acabou com esse crescimento, congelou esses investimentos, esses gastos em saúde e educação, corrigindo apenas pela inflação. Ora, como a população brasileira vai crescer, os gastos por pessoa, per capita, em saúde e educação vão diminuir. E isso é o contrário do que o Brasil precisa para se tornar um país mais justo, com menos desigualdades e mais desenvolvido. Os investimentos em educação superior, ciência e tecnologia estão sofrendo uma redução dramática. No campo da educação superior, não apenas investimentos, mas ontem o governo federal anunciou que o governo do Rio deveria refletir sobre extinguir ou privatizar a UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UENF e a UESO. Ora, isso é o contrário do que um país que quer se desenvolver deve fazer, que é apostar na educação superior, que é garantir verbas para a ciência e tecnologia. As verbas para os órgãos de pesquisa para o ano que vem, pelo projeto de lei orçamentária que veio, são dramaticamente reduzidas. A pesquisa será irremediavelmente prejudicada se esse orçamento não for corrigido. Portanto, em vez de apostar num desenvolvimento melhor para o país, o governo procura solapar, minar as possibilidades desse desenvolvimento. O atual governo fala em privatizar a Casa da Moeda, retirando uma conquista de décadas do Brasil de produzir a sua própria moeda, uma questão mesmo de soberania. O atual governo coloca isso em xeque, um absurdo. Fala em privatizar a Eletrobras sem qualquer debate sobre o desenvolvimento estratégico do Brasil, sobre geração e distribuição de energia no país como elemento necessário para o desenvolvimento. Outro absurdo. Fala em privatizar um patrimônio de mais de 400 bilhões por 20 bilhões para fechar as contas do ano que vem. Isso é um crime contra o país. Nós não vamos permitir, não aceitaremos. O atual governo vê a água não como direito, mas como mercadoria. Afinal de contas, o seu governo e a sua fazenda, para oferecer ajuda dada ontem ao Rio de Janeiro, cobram
cobravam e cobram a privatização da SEDAI, nós sabemos que os mais prejudicados serão os mais pobres, quando o preço da água for alto e os mais pobres não conseguirem pagar por água, e sem água não há vida. Outro absurdo, nós estamos no Supremo lutando contra isso e lutando em defesa das universidades estaduais também. O atual governo desmonta instrumentos de combate à corrupção com cortes no orçamento da Polícia Federal, da Controladoria Geral da União, portanto, sufocando, garroteando os instrumentos de controle que poderiam evitar aquelas malas de dinheiro que foram encontradas ontem no apartamento de um ex-ministro do governo. Essas decisões todas colocam em risco o futuro do país e contra elas nós lutaremos com toda a determinação. E decisões dessa gravidade não podem ser tomadas apenas pensando no caixa do ano que vem, no déficit de um ano, mas deve considerar um projeto de país, um projeto de nação, e isso é tudo que esse governo não tem. Esse caminho está errado e o povo sabe disso. Não à toa esse é o governo com a menor popularidade da história do país. Mas não basta ser contra tudo isso. É preciso também dizer o que é que gostaríamos de colocar no lugar. Qual é o país que nós vemos? Qual é o país com que nós sonhamos? Qual é o país que nós queremos construir? Do que nós, como brasileiros, sentimos falta? Mais do que um projeto, um programa de governo, o Brasil se ressente da falta de um projeto de nação, de um projeto de país a ser construído. Um projeto de país que consiga aliar desenvolvimento econômico com redução das desigualdades. Crescimento, o que é fundamental para gerar empregos e oportunidades para as pessoas trabalharem. Oportunidades essas que devem ser garantidas com igualdade para todas as pessoas. Afinal de contas, não é justo que a cor da pele, que o sobrenome ou que o CEP em que uma pessoa nasceu determine até onde ela possa chegar. Isso está errado. Não se constrói uma nação saudável com esse nível de desigualdade que existe no Brasil. E é preciso enfrentar esse drama e esse problema. Afinal de contas, na desigualdade reside talvez o nosso maior desafio. O professor Oscar Vilhena, da Universidade de São Paulo, observou isso num estudo seu. Elevados índices de desigualdade persistentes por longos períodos colocam em risco o Estado democrático de direito. Isso porque alguns poucos, num país extremamente desigual por muito tempo, começam a se sentir acima da lei. Alguns desses casos de corrupção têm mostrado isso. Pessoas que se sentiam acima da lei, enquanto que a maioria se sentia abaixo da lei, ou seja, não se sentia nem mesmo alcançável pelos efeitos das leis aprovadas por essa casa. É importante dizer aqui, senhor presidente, que a redução da desigualdade não é função necessariamente ou diretamente proporcional ao tamanho do Estado. Aqui nós precisamos corrigir uma visão distorcida que acha que sempre para se combater a desigualdade com mais eficiência tem que se ter um Estado enorme, pesado. Não necessariamente. Muitas vezes o Estado extremamente grande produz ou até reforça desigualdades. O tamanho do Estado deve ser medido com vistas à eficiência no combate da desigualdade. O Estado necessário para se oferecer saúde, educação, segurança, com qualidade para todos e todas, e, ao mesmo tempo, sustentar a elaboração de um projeto de desenvolvimento nacional estrategicamente pensado. Portanto, não há que se imaginar aqui que apenas o tamanho do Estado pode garantir eficiência no combate à desigualdade. Eventualmente, pode até ser um limitador desse combate. Não há que se pensar também em Estado mínimo, porque Estado mínimo é o Estado que não supre as necessidades, em especial dos mais necessitados. É Estado que não garante educação e saúde de qualidade. E num país tão desigual como o Brasil, seria um crime pensar nisso. É preciso pensar num Estado imaginado, desenhado,
pesquisado e planejado com vistas a dar conta desses objetivos fundamentais, em especial da redução das desigualdades. Mas, para isso, é fundamental arrumar as contas públicas. Não é sustentável um governo que fecha em déficit crescente ano após ano. As contas públicas têm que fechar. Não é sustentável uma relação dívida-PIB que cresça indefinidamente. Esse é um problema que nós vamos ter que enfrentar. Então, as contas públicas têm que estar arrumadas, elas têm que fechar, e a relação dívida-PIB tem que cair para patamares mais sustentáveis do que aqueles que se anunciam proximamente. Isso se faz através de um controle de despesas, mas também através de um aumento de receitas. Cortar despesas supérfluas e melhorar a eficiência do gasto público, reduzindo, por exemplo, cargos comissionados, reduzindo propaganda do governo. O governo só deve fazer propaganda de utilidade pública e não propaganda para aumentar a popularidade do governo. O governo deve atender ao princípio da publicidade e da transparência e parar nisso, e não fazer propaganda dos governantes ou dos partidos que eventualmente ocupem o governo. É preciso fazer uma reforma tributária que tribute menos a produção e o consumo e tribute mais patrimônio e riqueza. Tributar produção e consumo é, no fundo, penalizar a atividade econômica. Isso é o contrário do que a gente quer. Uma outra estrutura tributária mais focada em patrimônio e riqueza do que em produção e consumo. Combater a guerra fiscal entre os estados, o que não faz sentido. E, ao mesmo tempo, repensar os incentivos fiscais. Chega de capitalismo de compadrio no Brasil. Incentivo fiscal que foi dado para atender a esse ou aquele grupo conforme interesses de conveniência. Nós precisamos de incentivos fiscais, sim, eventualmente, quando isso for de interesse público, quando isso tiver impacto direto na geração de emprego e renda, mas não incentivar atividades que, no fundo, só se justificam por laços de compadrio com quem eventualmente ocupe o poder. Isso precisa acabar no Brasil. Trata-se de dinheiro público e ele tem que ser bem empregado com vistas a atingir e atender o interesse público. O Estado brasileiro precisa incentivar, estimular a economia, incentivar investimentos de longo prazo e facilitar o empreendedorismo, reduzindo a burocracia. É fundamental reduzir a burocracia. Burocracia que muitas vezes é a oportunidade de que alguns poucos precisam para praticar a corrupção. A redução da burocracia caminha nesse sentido e facilita o empreendedorismo, o investimento. As pessoas que querem pegar, às vezes, o seu pequeno patrimônio e criar uma atividade, gerar emprego e renda, tiveram uma boa ideia, querem empreender, querem crescer, querem ter oportunidade de crescer. O Estado precisa facilitar isso. Portanto, facilitar o empreendedorismo e reduzir a burocracia é fundamental. Ao mesmo tempo, ter a clareza de que o grande desafio nesse momento do Brasil é gerar empregos. Essa é a principal medida para garantir que as pessoas tenham direito a uma vida digna. Os brasileiros e as brasileiras hoje querem poder trabalhar, querem poder viver do seu trabalho, do seu esforço. Só que com esse nível de desemprego isso é impossível. Então, uma economia orientada para a geração de emprego e renda e, ao mesmo tempo, para criar oportunidade para que as pessoas tenham uma vida digna. Aliás, senhor presidente, a vida é o bem maior que o Estado brasileiro, que os governos devem garantir e proteger. É inaceitável que no Brasil a gente continue tendo cerca de 60 mil assassinatos por ano. Essa é uma tragédia sem tamanho. É inaceitável que a vida das pessoas continue sendo tratada com tamanho descaso pelos governos brasileiros. É fundamental enfrentarmos esse problema. Daí a nossa iniciativa de construir uma frente parlamentar pela redução da violência e dos homicídios. Nós já alcançamos o número de assinaturas necessário para instalar essa frente e nós queremos agora fazê-la funcionar e pensar soluções para a segurança pública, reduzindo a violência e o número de homicídios que atingiu níveis inaceitáveis no Brasil. Países que passam por guerras têm um número de assassinatos menor do que o Brasil nesse momento. É intolerável que a gente continue desse jeito. No meu estado, por exemplo, no Rio de Janeiro, são cerca de mais de 3 pessoas por dia vítimas de balas perdidas
essa estatística de janeiro a julho desse ano, e mais de 100 policiais assassinados no Rio de Janeiro. A população está sendo dizimada, principalmente os pobres, jovens e negros. A vida no Brasil tem que valer mais. Por falar em segurança pública, temos que repensar a segurança pública no nosso país. Apostar mais na prevenção do que na repressão. A sabedoria popular já nos ensinou, prevenir é muito melhor e mais eficaz do que remediar. Apostar mais na inteligência da investigação do que na força. E proteger mais a vida do que o patrimônio. O direito brasileiro protege muito mais o patrimônio do que a vida das pessoas. O próprio equilíbrio entre as penas dos mais diversos crimes mostra isso. Parece que o patrimônio vale mais do que a vida. Isso é o contrário do que o direito deveria garantir. Proteger mais a vida do que o patrimônio. E é preciso garantir uma outra inserção do Brasil no mercado mundial. Deixarmos de ser exportadores apenas de commodities para produzirmos e exportarmos produtos de alto valor agregado. Mudar o tipo de produto que o país produz e exporta. Para isso é necessário investimento público crescente em ciência e tecnologia, o contrário do que o atual governo vem fazendo. E para isso é importante também aproximar a universidade do setor produtivo para criar sinergias e gerar também investimentos privados nas universidades. Por falar em investimentos em ciência e tecnologia, a preocupação com a sustentabilidade deve ser vista muito mais como oportunidade do que como problema, como alguns ainda insistem em ver, com uma visão ultrapassada de sustentabilidade. Reconhecer a nossa biodiversidade como um dos nossos maiores patrimônios, a ser preservado e, ao mesmo tempo, conhecido, pesquisado, investigado, porque certamente ali se encontram muitas das curas para muitas doenças ainda sem cura. Por exemplo, investir na busca de matriz energética sustentável, entendendo essa busca como uma possibilidade para produzir conhecimento e criar tecnologia de ponta. Países do Sudeste Asiático vêm fazendo isso e vêm se destacando, por exemplo, pela produção de painéis ou telas ou filmes fotovoltaicos ou geradores de energia eólica, enquanto o Brasil não está aproveitando a sua oportunidade nesse sentido. Importa, monta e instala em vez de desenvolver tecnologia, produzir tecnologia e criar riqueza no país. Se cuidarmos da sustentabilidade, garantiremos o nosso compromisso com as gerações futuras e asseguraremos qualidade de vida para as gerações atuais. Aliás, presidente, normalmente quem paga o preço pelos desastres ambientais causados pelas mudanças climáticas são, sobretudo, os trabalhadores mais sofridos, os que têm as piores condições de vida. Para tornar possível tudo isso, presidente, vou pedir a Vossa Excelência 1 ou 2 minutinhos a mais só para concluir, já caminho para a conclusão do meu pronunciamento. Para que tudo isso seja possível, é fundamental um outro Estado e uma outra forma de fazer política. Um Estado mais eficiente, menos burocrático, mais transparente e mais aberto à participação da cidadania. Um Estado e um serviço público que se entendem como meio e não como fim, que existem para o povo e não o contrário, o povo como se o povo existisse para o Estado ou para o serviço público. Um Estado que seja implacável com os desvios, com o desvio de dinheiro público, com a corrupção. Um Estado sem as amarras da dicotomia, em transição, em contínua adaptação aos novos tempos, às novas demandas, às novas tecnologias. Um Estado em pleno funcionamento, produzindo e distribuindo para combater a desigualdade de maneira mais efetiva. Afinal, a população brasileira já entendeu. Não é que falte dinheiro, o problema é por onde esse dinheiro escorre, para onde ele é desviado. Está escorrendo para longe da saúde, longe da educação, longe da segurança, longe do saneamento básico, para longe do povo. Esse sistema que está aí está morrendo. Ele já apodreceu. É hora de abrir espaço para uma outra forma de fazer política, entendida como serviço mais do que como poder, como cuidado com as pessoas mais do que manipulação de números frios, uma política entendida mais como unir do que como dividir,
mais como aproximar os brasileiros do que separá-los em polos ou lados opostos. Porque o que importa, no fim das contas, são as pessoas que são alvo das políticas públicas. Presidente, um último minuto, obrigado. E para garantir essa nova forma de fazer política, é preciso nós nos reencontrarmos. Nos reencontrarmos com o que deve dar sentido à política. Nos reencontrarmos com aquilo que já sabemos que é a direção a ser buscada. Essa sociedade prevista no artigo 3º da Constituição Federal. Uma sociedade mais livre, mais justa, mais desenvolvida, para o bem de todos, sem preconceitos. Uma sociedade menos desigual. É isso que nos une, é por isso que nós somos um país, é para isso que nós somos um país, é esse Brasil que nós queremos construir e é nesse Brasil que queremos viver. É a serviço desse Brasil que eu exerço meu mandato aqui presente e é esse Brasil que quero construir com Vossa Excelência e com todos os colegas aqui da casa. Muito obrigado, senhor presidente, pela atenção e pelo tempo concedido por Vossa Excelência. Obrigado. Obrigado, deputado Alessandro Molon. Nós temos ainda no grande expediente